Eu me nomeei assim sob pressão para moderar esse timaço aqui, só para a gente poder ter um tempinho, né, de bate-papo. A gente tem 30 minutos, nós não temos muito tempo. Não fiquem preocupados se tiver perguntas que depois a gente possa discutir ou nas aulas, né, ou diretamente para vocês. E nós vamos direcionar aqui para cada módulo, né? O compatível ou juntar duas pessoas, enfim, para poder ter tempo para discutir um pouco. Então, vou de cara pedir para a Ireninha e para a Renata, que estão aí na parte de traqueostomia e de avaliação, comentarem um pouco para uma pergunta que veio, que foi como fazer a avaliação no paciente com válvula de fala, né, intraqueostomizado. Vocês podem Ireninha, posso comentar um começar? pouco. Acho que talvez melhor, né? Com essa avaliação geral, eu vou precisar. Eu comento a parte geral da avaliação e deixo a Traca com você. Então, na verdade, assim, eu acho que quando a gente pensa em avaliação, né, a gente está falando a avaliação como um todo mesmo, como um momento inicial prévio onde a gente precisa conhecer o paciente, né? Não adianta só você olhar, está traqueostomizado, então eu vou pensar só naquilo ali, né? Não. Antes de pensar na traque, qual é o tipo de traque que a Ireninha vai falar, a gente precisa entender o que levou esse paciente a ter uma traqueostomia, né? E esse é o primeiro passo da avaliação, fazer uma boa anamnese, né? Então a gente sempre fala bastante disso no módulo, assim, como juntar as peças do quebra-cabeça. Porque a anamnese é um monte de pecinhas que você vai pegando do prontuário, do familiar, do médico, do cirurgião, se for um caso de paciente pós-cirúrgico, né? E você junta essas peças para entender o porquê desse paciente ter uma traqueostomia nesse caso, ou porquê desse paciente ter uma dificuldade de deglutição, que até então a gente ainda não sabe se é disfagia, né? Porque a gente ainda não avaliou. Então, existe uma suspeita, muitas vezes existe uma história de um engasgo, de um sufocamento, de uma queixa do paciente, e o nosso papel aí é de detetive. Então, o primeiro momento da avaliação de um paciente traqueostomizado ou de qualquer outro paciente é juntar os dados, entender o porquê desse paciente estar nessa situação, né? E aí sim ir para uma segunda parte, que seria destrinchar melhor a questão da traqueostomia, né? Que ele vai comentar daqui a pouco. Então, e isso é uma coisa interessante, porque a avaliação, muitas vezes, as pessoas querem chegar e já ir direto, coloca a língua para fora, abre a boca, engole a saliva e etc. E você não leu o prontuário, né? Você não discutiu com o médico se esse paciente está dentro do hospital, o porquê que pediu a avaliação fonoaudiológica. Às vezes a queixa nem é deglutição, é voz, né? É linguagem. E se você tiver em domicílio ou em consultório, do mesmo jeito, a gente precisa entender o caso, né? Perceber qual é a história do paciente, e aí sim a gente vai conseguir entender melhor por onde que a gente tem que caminhar. Não vou falar muito, não. Ireninha. Não, foi isso. A sua colocação foi perfeita. Independente dele ser tracostomizado ou não, a gente tem que entender a doença de base, como até a Mari colocou, né? Ela falou, se o paciente é cardiopata, se ele não é, se ele tem alguma insuficiência renal, tudo isso todas as doenças de base são fatores que vão diferenciar na nossa conduta. Uma coisa que a Rê colocou, que para mim também acho que com o dia a dia, atendendo bastante paciente traqueostomizado, é que a gente chega para avaliar, já acha que pode desinsuflar cuff, e muitas vezes a gente tem que entender o objetivo da avaliação solicitada pelo médico. Então, sempre questionar, né, o que ele quer dessa avaliação. Eu posso desinsuflar esse cuff? Uma coisa muito bonita, by the book, né, o que a gente lê, o que está escrito na teoria. Uma coisa de fato é a prática. Então, muitas vezes, o ideal para a gente é poder desinsuflar o cuff, ver como é que está essa via aérea, essa proteção de via aérea, como é que está a sonoridade. Obviamente, é o momento, é o ideal, é o que a gente gostaria, mas nem sempre é isso que ele quer no momento. Às vezes ele quer que você veja esse paciente traqueostomizado e estimule a deglutição de saliva. Aí você vai falar, bom, mas eu vou estimular a deglutição de saliva com cuff insuflado? Sim. E qual que é o objetivo dele? Quando ele pensa que a gente pode desinsuflar o cuff? Aí a pergunta da Liquinha foi a respeito da avaliação do paciente com válvula de fala, né, Lica? A avaliação do paciente com válvula de fala. Do paciente com válvula de fala. Então, na verdade, dificilmente, quer dizer, não é que é dificilmente, a gente
já chega para avaliar um paciente com a válvula de fala. Muitas vezes a gente tem todo um processo prévio e aí a gente sugere a válvula de fala. Ou pode acontecer de um paciente que você foi chamada para avaliar, de já ter sido colocada essa válvula de fala, talvez por um fisioterapeuta do hospital, ou às vezes é um caso de home care, às vezes nem é um caso hospitalar, que você chega e esse paciente já está com a válvula, né? Então, o que vocês têm que pensar, quem perguntou, né, é se esse paciente já está com a válvula de fala, é um fator positivo, é sinal que ele está conseguindo ficar com o cuff desinsuflado, né? Minha opinião. Se ele está com a válvula de fala na ventilação mecânica, também é um fator positivo, é sinal que ele tem parâmetros que ele suporta estar adaptando uma válvula de fala naquele momento, né? Então, como avaliar? Eu não sei se a pergunta da pessoa foi qual é o momento de colocar a válvula, como avaliar esse paciente com Talvez. válvula. Mas eu estou lendo do jeito que veio a pergunta, mas é possível que seja a indicação da válvula no traqueostomizado, mas a Ex- pergunta é como fazer a avaliação no paciente com válvula de fala e é, traqueostomizado, né? então, acho que, né, faz mais sentido então começar, né, do comecinho mesmo. Então, no caso, quando a gente pensa em colocar a válvula de fala, é quando a gente observa que esse paciente ele não consegue ficar ocluído digitalmente ou com a borrachinha do êmbolo da seringa. Esse paciente que não suporta essa oclusão total, é quando a gente já pensa, será que ele não teria indicação de válvula de fala? Será que ele não suportaria ficar com a válvula? Ou até pacientes que são muito secretivos e que a gente quer que ele lide melhor com aquela secreção. Então, às vezes, né, uma das contraindicações da válvula são para pacientes muito secretivos. Mas é aquilo, a gente tem que sair um pouco da caixa, né? Muitas vezes, esses pacientes muito secretivos, quando você coloca a válvula de fala, obviamente com todo bom senso, às vezes é um momento que você vai conseguir com que ele maneje melhor essa secreção e ele consiga controlar maior essa quantidade de secreção. Então, isso a gente vai discutir bastante no módulo sobre isso, sobre esse passo a passo, sobre esse raciocínio. Muitas vezes a gente acha que a gente está no caminho certo. Quantas vezes? Eu acho que a gente passa por isso todos os dias. Muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, né? A gente tem que saber que a gente está lidando com um paciente de risco da mesma forma, que esse paciente pode até aumentar mais secreção quando a gente entra no caso, e aí a gente tem que saber olhar isso e dar um passinho para trás, né? Uh, Na verdade, esse paciente pode estar aspirando. Então, muitas vezes as pessoas acham que não pode adaptar a válvula de fala porque o paciente está aspirando, então tem que ficar com o cuff insuflado. E não necessariamente é isso. A válvula de fala, ela inclusive pode ajudar esse paciente a conseguir lidar com essa secreção e proteger melhor essa via aérea. Bom, tem muita Maravilha, coisa sobre Helena. isso, né? Acho que é legal mostrar que você vai, né? Você vai comentar sobre isso, tanto a avaliação como a proposta de reabilitar esse paciente traqueostomizado, indicando ou não a válvula de fala, né? Acho que esse é um ponto. Vou chamar agora, então, a Mariana para um pedido aqui da correlação do paciente cardiopata com a disfagia. Você que vai falar no módulo de UTI, né, Mariana? Comenta um pouquinho para a gente aí. E você tem uma baita experiência com cardiopatas. Obrigada pela pergunta. Como eu falei no começo, né? É aquele paciente, é o perfil de paciente que a gente tem que ser muito cauteloso. Então, quando ele é cardiopata, isso a gente vai ler ali no prontuário previamente, antes de a gente começar a avaliar, e essa informação, ela vem ali como antecedentes pessoais. Mas não necessariamente é um antecedente pessoal. Tem pacientes que evoluem ali durante a internação com alguma alteração cardíaca. Ou então o diagnóstico é feito também, por exemplo, na UTI. Tem pacientes que não sabem que tem uma miocardiopatia, uma fração de ejeção reduzida, a gente vai falar com detalhes nisso do curso, e esse diagnóstico é feito na UTI. Então, a partir do momento que a gente sabe que esse paciente tem essa doença cardíaca, a gente tem que tomar cuidado nas intervenções terapêuticas. Sim, temos poucas evidências ainda na literatura com relação a isso. E acredito que temos poucas evidências, até porque nem sempre um comitê de ética vai liberar e aprovar trabalhos que a gente vai entrar ali com estratégias intervencionistas que requerem mais esforço. Então, nem sempre o comitê de ética vai liberar. Mas o que temos aí na literatura, de fato, contraindicação, é um artigo muito bom,
que eu uso muito em aula e que eu vou falar para vocês, foi publicado em 2002 na Dysphagia, com relação aos exercícios, as manobras de proteção de vias aéreas nessa população com cardiopatia. Então, manobra supraglótica e manobra super-supraglótica. Apesar do N ser muito enxuto nesse estudo, né, um N, se não me engano, de 20 pacientes, sendo que desses 28 apenas com doença cardiovascular, foi visto que durante a execução das manobras supraglógica e super-supraglógica, durante a refeição e também logo após, essa amostra, mesmo que pequena, evoluiu ali com aumento da pressão intratorácica, um prejuízo no débito cardíaco, no retorno venoso, aumento da frequência cardíaca e redução da pressão arterial sistêmica, ou seja, uma alteração hemodinâmica com a manobra super-supraglótica e manobra supraglótica. Então, assim, é uma estratégia terapêutica, uma intervenção terapêutica, a gente usa muito, principalmente para pacientes com disfagia mecânica, com imobilidade de prega vocal, que a gente sabe ali que tem uma penetração e aspiração, principalmente durante a deglutição. Mas para esse perfil de paciente é arriscado. E eu não falo só dessas manobras, mas a gente tem que pensar e um pouco além, né, também, com os exercícios que envolvem esforço nesse perfil de paciente. Não só o cardíaco isolado, mas o cardiovascular, aquele paciente que evoluiu com AVC cardioembólico, por exemplo. Então, será que em qual momento que eu posso entrar, por exemplo, com exercitadores respiratórios? Será que vai também evoluir com uma alteração hemodinâmica? Vai ter repercussão no aumento da pressão intracraniana também? Então, são detalhes que a gente tem que se atentar. Então, eu falo que, muito além, né, do sinal clínico de penetração e aspiração, o nosso olhar tem que ir muito além disso. É pensando sempre, sempre na fisiopatologia, no que é possível, qual que é o momento. E esses detalhes a gente acaba vendo e aprendendo também na visita multidisciplinar da UTI. Então, por isso que é importante, eu vou falar isso no módulo, sobre nossa participação nessas visitas, né? Então, alteração de função cardíaca, renal, a gente acaba aprendendo e sabendo também na visita. E aí a conversa com a equipe é fundamental, né? Do momento de liberar VO, quando não liberar e por quê. Perfeito, Mari. Nós temos um tema aqui solicitado sobre neuroanatomia e a relação com os exercícios nos casos de esclerose lateral amiotrófica. Então, quem está com as neuromusculares é a Tamara, né? E vou pedir para a Lu do Vale, que vai fazer toda essa parte inicial, comentar um pouquinho sobre essa pergunta. Lu, acho que pode começar você, né? Sim, desculpa, eu estava tentando abrir o áudio aqui. Bom, falar de neuroanatomia e de fisiologia, eu acho que vai ser bem desafiador sempre, porque, embora a gente saiba, num contexto geral, como a deglutição se comporta, ou como ela deveria se comportar, e quais são as principais estruturas que participam da deglutição, assim como a avaliação, né, cada vez mais a gente tem métodos novos para ajudar nessa acurácia e a reabilitação. A gente tem descobertas de novas estratégias, novos dispositivos, a gente adapta coisas de outras áreas para poder ter ganhos dentro da fonoterapia, com a fisiologia da deglutição, com a neurologia da deglutição, isso também é uma verdade. A gente não tem um conhecimento que é padrão, que ele é mutável a cada momento, né? Porque a fisiologia, a gente descobre coisas diferentes, né? Ou variações que antes a gente pensava ser só de uma única forma e agora a gente pode ver, enxergar de mais de uma possibilidade. Então, a anatomia e neurofisiologia sempre é algo que vai continuar sendo atual para os nossos estudos. E eu tenho aí comigo um desafio de poder ajudar todos vocês a pensar, né, como que o nosso cérebro deve se comportar. Então, pensando, né, nessas doenças neuromusculares, especificamente na esclerose lateral amiotrófica, que é o que a pergunta, né, contempla, eu acho que é importante, né, pensar, né, qual, dentro da neurologia, quais são as estruturas que estão envolvidas dentro do processo da deglutição e o que cada uma delas contribui para que essa deglutição seja segura e seja eficiente.
Mas o que eu acho que a gente precisa crescer um pouco mais em conhecimento, né, é sair só daquele olhar do macro e começar a olhar também para o micro. Né? Então, pensar, por exemplo, na unidade motora, né? O que é essa unidade motora e qual é o papel de cada uma dessas microestruturas para que lá, né, os órgãos efetores possam desempenhar um papel dentro da deglutição que seja satisfatório, que seja suficiente para que o indivíduo possa manter uma via oral de forma segura e eficiente, né? E nesse sentido, eu acho que vale também a gente conhecer dentro do meu módulo, né, não só como a Tamara falou, né, da importância da participação do fonoaudiólogo quando a gente tem as lesões bulbares, né, a participação que a gente tem não só em ajudar no diagnóstico, mas também em receber esse paciente muito precocemente, porque a disfagia, a disartria serão alterações já precoces, né, e às vezes é o que leva o paciente a procurar um médico e depois ter um diagnóstico de uma doença como essa e tantas outras, né? Mas principalmente a ela bulbar. Então, acho que a gente precisa melhorar esse nosso olhar dentro da participação dessa estrutura do bulbo, né? Dentro do papel dessa estrutura na deglutição, mas também entender ali no nível periférico, né? O que a gente precisa entender, por exemplo, dos tipos de fibras musculares, de como que essas fibras musculares funcionam, quais são as fibras que são predominantemente fibras que são fatigáveis, são mais fatigáveis, e aquelas que são mais resistentes, porque quando a gente entende, né, esses conceitos, quando a gente tem esse conhecimento, a gente com certeza vai promover ou vai facilitar uma reabilitação para esses pacientes em específico, onde a fadiga muscular nos preocupa bastante, né? A gente vai conseguir, então, selecionar melhores técnicas e técnicas mais seguras também para eles. Então, a gente vai tentar, dentro do meu módulo, fazer esse raciocínio para que vocês tenham essa base para depois ser utilizada com as colegas que vão falar de avaliação e principalmente de reabilitação. Acho que é isso, Tamara. Vai abrir um áudio. E, bom, sem dúvida, né, essas correlações, elas são importantíssimas de serem feitas. Uma boa avaliação, ela, sem dúvida, é o que nos encaminha para um bom diagnóstico. Isso só é possível a partir do momento que a gente tem um bom conhecimento sobre o que é fisiológico. E aí a gente consegue extrapolar para o que é patológico. Então, essa linha de raciocínio, ela vai ser imprescindível. Então, até mesmo assim, no caso da esclerose lateral amiotrófica. Então, compreender, né, as questões patológicas da doença e quais são essas manifestações, elas vão ser imprescindíveis. Então, na hora de você fazer uma prescrição de exercício, você compreender quais são os achados que você está encontrando ali nesse paciente, se ele tem algum tipo de predominância, então no caso da esclerose lateral amiotrófica, se ele tem uma condição mista, né, espástica e flácida, qual desses dois é que tem um maior componente, se o paciente tem uma predominância espástica, você vai para uma linha de raciocínio na sua prescrição de exercício. Se esse paciente tem uma predominância flácida, ou mesmo que tenha uma apresentação mista, qual dos dois se sobressai? Isso vai ser aí imprescindível. Então, esse conhecimento básico, né, de anatomia, de neurofisiologia mesmo, eles vão ser imprescindíveis para essa prescrição de exercício. Então, a prescrição de exercício na esclerose lateral amiotrófica, ela tem que levar muito em conta. Então, essas manifestações de lesão, se é uma lesão de neurônio motor superior, se é uma lesão de neurônio motor inferior em evolução, ou se já possui características mistas, e também tentar montar aquele quebra-cabeça e entender quais são os principais pontos que geram aquela disfunção. Seja na questão da disfagia, da disartria, da disfonia, qual desses
quais são as bases motoras que estão mais influenciando naquelas alterações que nós estamos encontrando. Então, se esse paciente tem uma questão muito relacionada à fraqueza, à disfunção dos órgãos fonoarticulatórios, ou se existe também uma alteração respiratória subjacente a todo este processo, qual dessas alterações elas se sobressaem, qual é a questão do limiar de fadiga que esse meu paciente apresenta? Então, toda a construção de um planejamento terapêutico, né, toda a prescrição de exercício, ela tem que levar em consideração esses pontos que são, sem dúvida, chave para que a gente possa fazer uma boa prescrição de exercício que realmente venha a melhorar a funcionalidade desse paciente, sem trazer qualquer tipo de malefício que possa, inclusive, colaborar para uma progressão da doença. Então, é muito importante um raciocínio diferenciado. Maravilha, que bom. Desde a construção do raciocínio clínico e os marcadores, né, do processo de reabilitação desses pacientes. Vou pedir para a Marina comentar de um tema que ficou aberto aí, como broncoaspiração, mas eu queria que você focasse um pouco nesse processo diagnóstico, Marina, especialmente dos seus pacientes aí neurológicos, sem seus neuromusculares. Obrigada, Lica. Eu acho que esse é um tema que interessa a todos, né, que atendem qualquer área, e acredito que todos os módulos vão abordar, né, desde a anatomia, entender o que leva ao risco de broncoaspirar, né, é uma perda precoce, é uma dificuldade aí de proteção de via aérea, é um refluxo de intensa quantidade. Então, a broncoaspiração é um tema extremamente complexo, e a gente entende ele hoje com o peso do quadro, do status geral do paciente, né? A capacidade de manejo do paciente e também os riscos da própria eficiência da deglutição, né? Em relação à desnutrição e desidratação, que muitas vezes são tão graves quanto a própria broncoaspiração dentro do quadro e de risco de óbito, enfim, de grandes complicações. Então, acho que o importante a gente pensar, né, que no Brasil a avaliação clínica ela é o primeiro caminho, né, na maior parte dos lugares. Então, entender os sinais clínicos, buscar sinais clínicos que se somam para que a gente possa identificar os que aspiram silente, a gente tem aí suspeita, porque a gente só vai muitas vezes confirmar com o exame, mas muitos sinais clínicos podem trazer isso para a gente, né? Identificar o quanto antes, porque em boa parte dos quadros dos que eu atendo, por exemplo, isso vem mais como uma comorbidade, não como uma condição principal do quadro. Então, também a gente tem essa possibilidade, né? A broncoaspiração é a principal manifestação desse paciente, ou ela virou uma comorbidade, era uma disfagia que broncoaspirou, ou é uma disfagia com risco de... Então, tudo isso faz a gente pensar em condutas diferentes. Novamente, a avaliação é o eixo, né, que faz a gente pensar nisso. Rastreamentos em curto prazo, rastreamentos com sensibilidade, mas que a gente tenha treinamento de equipe constante, porque em boa parte das vezes, nas internações, são os nossos colegas que sinalizam risco, né? E a gente vai lá e confirma, ou a gente vai lá e avalia. Então, entender que o nosso papel também está na educação em saúde, na capacitação, de ter colegas atentos e que estejam junto com a gente faz toda a diferença. Todos vão abordar protocolos, acredito que a gente tanto trabalhe com protocolos de rastreamento, como protocolos aí de avaliação e de manejo, né? E, novamente, pensar aqui que a broncoaspiração, muitas vezes, ela é mais grave, né, em pacientes sem nada por via oral, que podem aspirar grandes volumes de refluxo, por exemplo, do que pacientes que têm ali uma dieta controlada e que a gente conhece e acompanha como aspiradores, por exemplo, crônicos, de menor quantidade. E a gente também tem que saber como acompanhar esses aspiradores crônicos, pensando em cuidados paliativos, pensando em outras condições, né? Que é acompanhar o estado pulmonar. E a gente consegue ter pacientes estáveis, desde que com grande suporte. Então, do tempo que a gente tem aqui, eu acho que é para dar o gostinho de que a gente tem muito para se debruçar, né? E que isso não é um sinal de alerta para não fazer nada, a gente faz muita coisa, a gente investe
mas a gente precisa de muita informação e quanto mais suporte, melhor a gente atende esse paciente. Maravilha, Era Maria. isso, Liquinha? Era isso aí. Cada módulo ele vai ser construído de uma forma mais organizada, obviamente, e vai trazer os casos para apresentar as estratégias. Eu vi aí no chat que tem perguntas específicas de exercícios, isso tudo vai ser comentado em cada módulo. Nós temos que falar de ciência baseada em evidência. Esse foi o início do nosso grupo desde sempre, né? Somos pessoas envolvidas em pesquisa e clínica, mas a gente vai trazer isso de uma forma, como é que a gente tem feito no nosso dia a dia. Nós todos aqui também atendemos. A ideia não é ficar na teoria só, é trazer a prática, mas com muita seriedade e segurança, né?